Então, muito bom dia mais uma vez, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, aqui representado pelo Dr. António Barros Neves, secretário-geral, Dr. Nuno Castro Marques e Dr. Pedro Branco, e aguardamos a Dra. Sofia Correia de Barros, que logo que chegue junta-se a nós. Apresentar os cumprimentos da Comissão de Saúde. Este é o grupo de trabalho que está responsável pelas audiências e as audições que são enviadas a esta Comissão. Portanto, os senhores deputados aqui presentes representam os vários grupos parlamentares com assento na Comissão de Saúde. A nossa grelha de tempos, 10 minutos iniciais para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, depois novamente 10 minutos iniciais para distribuírem da forma que entenderem, e eu passava desde já a dar-vos a palavra e a poderem apresentar este pedido de audiência que enviaram à Comissão de Saúde. Faz favor. Bom dia mais uma vez. Apresento os meus cumprimentos, em primeiro lugar, à Sra. Presidente da Comissão, extensíveis naturalmente aos Srs. Deputados, e de salientar, e em nome da Federação e das associações que representamos, agradecer a brevidade e a urgência com que o nosso pedido foi acedido, tendo em conta que o tema que nos traz cá é, para nós, da máxima importância e julgo que, mais do que para nós, para os próprios utentes do Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, faria aqui só uma breve nota acerca da Federação. Para quem não saiba, a Federação agrega as várias associações de unidades de prestadores de cuidados de saúde, privados e do setor convencionado. Estas várias associações representam e atuam numa área bastante vasta, desde a diálise, à cardiologia, às análises clínicas, à medicina física e reabilitação, à mesiologia. Enfim, um leque bastante vasto que assegura e que satisfaz muitas das necessidades dos utentes. Só para que tenhamos uma certa noção do que é que são estas palavras, às vezes os números ajudam-nos. E a verdade é que este setor convencionado dá uma resposta diária a 60 mil requisições médicas, o que significa praticar cerca de 300 mil atos. Ao final do ano estamos a falar em 20 milhões de prescrições médicas e mais de 100 milhões de atos. E, portanto, este setor, o setor convencionado, acaba por ser, e é desde o início do SNS, um elemento, na nossa ótica, e julgo que também, objetivamente, deve ser reconhecido como um elemento estrutural do próprio SNS, porque atua em colaboração com o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o que é que nos traz cá? Desde o início do ano, que nós tentamos e solicitamos audiências ao Sr. Ministro da Saúde, ao Sr. Secretário de Estado, à Direção Executiva do SNS e à própria ACSS, sem qualquer resposta até ao momento. Qual a razão deste pedido? Prende-se essencialmente com aquilo que já é do conhecimento público, o anúncio da reforma, a grande reforma, pelo menos foi assim que foi apelidada, a grande reforma do SNS. O setor convencionado, e apenas por uma questão de facilidade de concretizar as convenções, o que é que são? São os contratos que o Estado celebra com unidades privadas de saúde. Estes contratos têm algumas particularidades. São contratos unilateralmente definidos pelo Estado, as condições são exatamente idênticas para todas as unidades, para todos os operadores, os preços são exatamente idênticos e a única coisa que os operadores têm que satisfazer é cumprir com os requisitos de natureza técnica, estarem devidamente licenciados. A partir desse momento, estão em condições de dar a resposta através deste sistema de convenções. O sistema de convenções tem-se mostrado ao longo destes 40 anos bastante produtivo, bastante eficaz, porque deu aso e permitiu o surgimento de um conjunto de unidades espalhadas por todo o país e que dá um elemento de capilaridade, de proximidade junto dos utentes, que facilita também, acima de tudo, o acesso à saúde. Este acesso, em termos de tempo, é medido pela entidade reguladora como há postos e há entidades e há unidades nossas associadas a menos do que 30 minutos. Em alguns casos, nomeadamente, por exemplo, no caso da diálise, a menos de 18 minutos os doentes da doença renal crónica têm um centro de diálise à sua disposição. Portanto, isto em termos do que é que significa as convenções.
Este sistema, que tem este nível de produção que há pouco eu referi, cerca de 100 milhões de atos, tem assente e está estruturado também no chamado sistema de pagamento a convencionados. Procurando trocar isto um pouco por miúdos, até 1997 criou-se e gerou-se uma situação em que havia um atraso muito elevado no pagamento às entidades que prestavam estes serviços na ordem de vários meses. E foi possível, em 1997, criar o chamado sistema de pagamento a convencionados, que tem na sua base, ou seja, na sua estrutura, 3 pilares. Os convencionados, ou seja, as entidades, as unidades privadas que prestam estes serviços, as ARS, em nome do Ministério da Saúde, que é o pagador, e as entidades financeiras que, de certo modo, trazem a estabilidade financeira a todo o sistema. Isto permite, em termos práticos, o quê? Permite que as unidades e as entidades privadas possam continuar a prestar e a desenvolver os atos, satisfazer e dar resposta às prescrições, mas ter a segurança que no final do mês vão receber o valor que lhes é devido por força destes serviços. E, portanto, toda esta estrutura tem funcionado de uma forma bastante virtuosa neste momento nós somos confrontados com esta com esta reforma, a grande reforma do SNS, que passa pela extinção das ARS. O que é que acontece a seguir? Não sabemos. E é por não sabermos é que também quisemos vir dar nota deste desconhecimento junto aqui da Comissão Parlamentar de Saúde, porque na nossa ótica não pode haver, esta situação tem que ser acompanhada também da mesma forma que as ARS vão ser extintas, criando-se as tais 31 ULS, é necessário que haja uma substituição, um ocupar deste espaço por parte das ULS, ou seja, onde hoje existem as ARS, terão que passar a existir as ULS, porque de outra maneira a estrutura, a harmonia deste sistema deixará de existir. Isto é um elemento de grande perturbação. Como devem calcular, os exames não são marcados diariamente, para o dia a seguir, quero eu dizer, são marcados com algum tempo de antecedência. E, portanto, nós estamos a dia 3 de outubro, é suposto esta nova estrutura ser implementada em janeiro de 2024 e, neste momento, nós não sabemos como é que se vai decorrer. Para nós, e quanto a nós, a solução passará por essa substituição, essa substituição onde estão ARS passarem a estar ULS, é isso que fará sentido. Do que conhecemos também da parte da reforma, não existirá aqui uma ideia de querer quebrar com esta, ou querer deixar de existir este setor convencionado, e acima de tudo o que nos parece é que a importância que ele tem, no sentido de satisfação, ele satisfaz e se satisfaz nestes elementos. É próximo das pessoas. As pessoas não necessitam de se deslocar. Está acessível, todos nós sabemos que quando queremos fazer umas análises, com alguma facilidade encontramos um posto de colheitas, ou se precisamos fazer uma radiografia ou algo do género. E, portanto, o setor convencionado tem esta característica, que é a sua disseminação, a sua capilaridade. Esta capilaridade assegura a liberdade de acesso, a liberdade de escolha por parte dos utentes e a liberdade de acesso na medida em que com facilidade encontram e podem ver satisfeitas as suas necessidades. Relativamente à questão das ULS, nós, relativamente à opção propriamente dita, não temos nenhum tipo de raciocínio ou de opção a única coisa que sabemos a única coisa que temos objetivamente, em termos históricos, existem ULS. Aparentemente, estas novas ULS não serão semelhantes ou idênticas. Será uma realidade diferente. Do ponto de vista objetivo, do ponto de vista histórico e baseando-nos também na entidade reguladora da saúde,
A experiência das ULS que não tem sido diferenciadora. Aparentemente não serão apontadas grandes virtudes ou grandes benefícios, mas também na realidade, como nós estamos a falar de novas ULS, não sabemos como é que esta nova organização se vai traduzir e se vai implementar. Uma coisa é certa, consideramos que a exigência constitucional que se nos impõe a todos e que tem que ver com assegurar e garantir o acesso, ela atualmente só é possível com o setor convencionado e só tem sido possível com o setor convencionado. E tem sido uma parceria, diria eu, acho que podemos utilizar esta expressão, parceria, uma colaboração produtiva, porque não afasta o SNS de alguma forma da sua função, atua em complementariedade. Agora, não se assegurar esta transição de forma tranquila é um risco, por aquilo que eu já disse. Naturalmente que, e para finalizar, e do ponto de vista financeiro, a importância de manter o sistema de pagamento convencionados é essencial, porque, naturalmente, há entidades, estamos a falar de entidades de pequena, de média e de grande dimensão. As de pequena e de média dimensão ficarão numa situação preocupante, se isto não for assegurado. E as situações em que financeiramente é posto em causa gera o quê? Gera fenómenos de concentração. Fenómenos de concentração é menos oferta, é menos disponibilidade. Ao fim do dia, o que é? É menos saúde para os utentes. Eu não vou terminar agora procurando respeitar. Obrigada, Dr. António Neves, e cumprimentar a Dra. Sofia, que entretanto juntou-se a nós. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Irene Costa. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados e, em nome do Partido Socialista, dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença e a explicação que o Sr. Doutor fez, que resumidamente tem a ver com a vossa posição, a posição que vão assumir nesta nova reorganização dos cuidados de saúde. De facto, é inegável que ao longo destes anos vocês têm tido, e as associações que representam têm tido um papel fundamental na prestação de cuidados de serviço aos nossos utentes, cuidados com qualidade, e aproveitava já para vos fazer uma primeira pergunta, que é a vossa intervenção ao nível da prestação de cuidados. Penso que é em todo o território, mesmo nos territórios de baixa densidade, tem a mesma resposta que tem nos territórios de alta densidade. Penso eu, gostaria que me esclarecessem sobre essa questão. Dizer de facto que a vossa preocupação é também a nossa, que é manter respostas de proximidade, eficientes, acessíveis, e é esse também o desidrato maior do Governo e do Partido Socialista e nosso também. E relativamente a essa questão, dizer-vos que nós, enquanto deputados aqui do Partido Socialista, que daremos boa nota das vossas preocupações, que entendemos as vossas preocupações, as questões da previsibilidade, em que ponto é que se situam, e deixar-vos ficar aqui duas questões. Qual é a vossa relação atualmente com as ULS que já se encontram em funcionamento? E nesta reorganização dos cuidados de saúde, e tendo em conta que o Ministério da Saúde prevê que se faça uma gestão mais rigorosa dos recursos que já tem e da capacidade instalada, e aproveitando essa capacidade instalada, qual é a vossa perspectiva relativamente, e tendo em conta esta reorganização nesse sentido, qual é a vossa perspectiva quanto ao vosso posicionamento nesta nova reorganização dos serviços de saúde? Agradecer, de facto, mais uma vez a vossa presença, o vosso trabalho, no sentido desta parceria, como disse o Sr. Doutor, nesta parceria que ao longo destes anos tem sido profícua, tem ido ao encontro daquilo que os nossos cidadãos precisam. É isso para que nós também trabalhamos, para que possamos cada vez mais prestar um serviço melhor a todos os portugueses. Agradecer a vossa presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Irene Costa. Vou passar a palavra ao parlamentar do PST, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faz favor. Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Dr. António Neves, Dra. Sofia Correia de Barros, que julgo que já está entre nós, e o Dr. Nuno Castro Marques, e a representação da Federação, as minhas saudações em nome do Grupo Parlamentar do PST. Sejam bem-vindos. Tiveram-nos aqui a expor um conjunto de problemas que pensam que vão poder ocorrer ou não
não sabem, julgo que é essa a questão, e queria-vos manifestar então que as preocupações são comuns. A rede convencionada de saúde já tem mais de 30 anos, o que envolve várias associações, como foi aqui descrito, muitas delas que fazem diagnóstico e que fazem também atos de terapia e, portanto, são obviamente extensivas a todo o país e, portanto, tem um número que já foi aqui evidenciado, de cerca de 100 milhões de atos anuais, o que é, de facto, representativo e importante no contexto nacional. Portanto, não está aqui em causa, obviamente, a utilidade do vosso serviço nem da vossa atividade. Está aqui a preocupação que foi aqui manifestada com a passagem, particularmente neste novo modelo, que foi anunciado, e eu queria-vos dizer que o que o PSD entende é que o Partido Socialista e o Governo em concreto têm feito anúncios. Aliás, passa a vida em anúncios, como sabemos. O que não quer dizer que esses anúncios, depois, na parte da concretização, sejam efetivamente, corram bem. Não é? Nós temos mais no setor da educação, isso não tem acontecido, no setor da habitação não tem acontecido, muitos outros não têm acontecido, na saúde, infelizmente, também não tem acontecido. E, portanto, o que estamos aqui a conversar é que na rede de cuidados primários de saúde vamos ter aqui uma transferência, portanto, da transformação do USFs A em B. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro ontem enganou-se e falou do USL dos Bs que não existem. O que existem é USFs A e B e, portanto, e C. E, portanto, o que passa é de A para B, que tem um formato diferente. Que, à partida, nos parece bem. Aliás, nós defendemos isso, porque irá criar melhores condições de gestão, uma economia de escala mais inteligente e irá, de partida, dar melhores condições aos médicos e uma remuneração potencial mais consentânea com a realidade, uma vez que os aumentos propostos para a carreira médica têm andado nos 2,6, como sabem, é por isso mesmo que amanhã vai haver uma reunião entre a Ordem dos Médicos com o Governo para tentarem, ao fim de um ano, estabilizarem esta situação das carreiras e das remunerações, que é uma situação que obviamente não agrada a nenhum português, com a situação que temos convivido e que é visível, enfim, com as situações lamentáveis que se passam com muitos serviços em diversas unidades hospitalares. Dito isto, o que é que eu gostaria também de referenciar? Enfim, estamos na esperança de que haja uma redução deste déficit de médicos, que são mais de 1.600.000 utentes que não têm neste momento médico de família, e que estas USFs-Bs, ULS depois transformadas, possam vir, de facto, a melhorar substancialmente as condições e a reduzir, digamos assim, se bem que isto será um bocadinho, enfim, complexo, porque não vai ser só automático pelo facto de se transformarem umas nas outras que vai haver redução e vai haver médicos de família para todas as pessoas e, portanto, vamos ver no que é que este modelo vai resultar e que estamos a acompanhar com otimismo e esperança de que, de facto, o trabalho possa ser desenvolvido com êxito. Note-se também que vai haver novas contratações de médicos, como já foi anunciado pelo Ministério, e note-se ainda que haverá, enfim, mais situações que têm a ver com a carreira dos médicos e com as condições com que poderão, por objetivos, exercer as suas funções nestas redes novas e que possam melhor colaborar. Qual é a preocupação que os senhores aqui nos mantêm? As ARS vão manter os pagamentos que até agora mantinham com este novo sistema dos OLS. No fundo é isso, não é? E, portanto, o que nós entendemos e esperamos é que, de facto, haja a solução de responsabilidades. Repare que a direção executiva, neste momento, ao fim do ano, ainda não tem os estatutos aprovados. Portanto, há um conjunto de intervenções, nomeadamente a nível de novo desenho, digamos assim, da nova arquitetura que o Governo está a estabelecer, e que não está ainda com o desenho perfeito para que nós possamos aqui discutir exatamente como é que vai ficar o funcionamento deste tipo de OLS e até que ponto irão mesmo assumir responsabilidades, como aqui Vossas Excelências acabaram de expor. Quando, obviamente, iríamos estar todos atentos, não é? Não só vocês, mas como é evidente, todos os partidos aqui representados, em particularmente o PSD, no sentido de saber e melhor entender o funcionamento e futuro e de forma em que esta responsabilidade financeira vai ser assegurada para evitar, obviamente, anos idos de má memória em que as dívidas se acumulavam e, obviamente, penso que haveria, obviamente, prejuízos para todas as partes. Normalmente estas soluções têm que ser win-win e, portanto, o que se pretende aqui é que haja eficácia e, portanto, que haja uma reorganização da estrutura, mas que ela seja, obviamente, ajustável no seu todo.
Se tiverem uma perspectiva mais concreta, já foi aqui pedido, em termos opinativos, obviamente que é sempre um registro que ficamos e que poderão fazê-lo depois a posteriori. Mas era um bocadinho nesse sentido, portanto, era ouvir-vos mais e tentar perceber, do ponto de vista estrutural e orgânico e funcional, o que é que teriam a sugerir se eventualmente for o caso. Se é uma preocupação, ela está registada e, obviamente, engloba o conjunto de preocupações que nós aqui, com o Sr. Ministro e com a Direção Executiva, temos tentado escrutinar e, de alguma maneira, ajudar, porque a nossa função é ajudar, a que haja soluções eficazes para que os cidadãos do país possam estar satisfeitos e é esse o nosso intuito como o vosso, penso eu. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, digníssimos representantes da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde. Muito bem-vindos a esta comissão. É com muito interesse que o Grupo Parlamentar do Chega acompanha a vossa atividade e ouviu as vossas inquietações. De facto, a vossa federação foi criada em 1996, portanto, parabéns, já passaram as bodas de prata, estão quase a fazer 30 anos, representam mais de 1000 associados em todo o país e esses 1000 associados são um pilar fundamental no acesso a cuidados de saúde em Portugal. Como disse muito bem, respondem a mais de 60 mil requisições médicas por dia, seja ela de análises clínicas, de cardiologia, de imagiologia, de diálise, onde a diálise em Portugal é uma diálise assenta grandemente, mais de 90% em prestadores de cuidados de saúde, o que faz, ao fim de todos os anos, mais de 1 milhão, ou de 100 milhões de atos, 100 milhões de atos por ano, de atos médicos que são entregues às populações pelos vossos associados. E, portanto, foi também com muito espanto e com muita preocupação, tal como os vossos associados, que nós no Grupo Parlamentar do Chega, no dia 30 de agosto deste ano, ouvimos da resolução do Conselho de Ministros a criação de 31 novas ULS, portanto, ficaremos em Portugal com 39 ULS por todo o país, que vão representar cada uma delas uma política de saúde específica, portanto, ficaremos em Portugal com 39 políticas de saúde distintas, decididas por cada ULS e também, tal como os senhores e como a própria Ordem dos Médicos, vemos isso com muita preocupação porque as ULS que já existem não estão a funcionar bem, pelas próprias palavras do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Neste momento, o que é que se está aqui a antever? Nós estamos em outubro, hoje é o dia 2 de outubro, os vossos prestadores associados estão à espera que os seus contratos de prestação sejam renovados no dia 31 deste mês, porque assim tem acontecido ao longo de todos os últimos anos. Refira-se também aqui que há várias portarias que deviam ter sido já publicadas nos últimos anos para regular este setor não foram publicadas pelo Governo e, portanto, todos os anos os prestadores, estes prestadores de serviço que representam têm a cabeça no cepo à espera do dia 31 de outubro para saber se os contratos convencionados vão ser renovados ou não e têm conseguido ter bons parceiros com as ARS, uma vez que as ARS têm um bom nome na banca e, portanto, conseguem ver o pagamento destes 100 milhões de atos por ano pagos a tempo e horas, porque os bancos têm um factoring acordado com as ARS e, portanto, vão avançando essa tesouraria. Neste momento está toda a gente numa enorme incerteza. Os partidos políticos da oposição estão numa enorme incerteza porque, de facto, também não sabem o que é que vai acontecer, porque a decisão do Conselho de Ministros foi bastante vaga. No dia 30 de agosto e até agora ainda não houve, por parte do Sr. Ministro da Saúde e da ACSS e dos Srs. Secretários de Estado, também não houve esclarecimentos. Portanto, estamos exatamente no mesmo ponto em questão e também não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, a vossa vinda a esta comissão é muito pertinente e vem mesmo a calhar, como se costuma dizer. Portanto, eu queria deixar 4 perguntas muito, muito concretas para que possam responder. E a primeira é: quais é que são os principais receios que a Federação Nacional de Prestadores de Cuidados de Saúde tem em relação a esta grande reforma? E eu faço questão de pôr grande entre aspas. Quais é que são as grandes receios e temores de inoperacionalidade que se podem juntar a este sistema que já está numa situação totalmente caótica, como temos visto nas últimas notícias das últimas semanas? A segunda pergunta é: quais é que são os eventuais riscos que antevêem para os prestadores convencionados?
Temos uma rede neste momento por todo o país, uns prestadores de maior empresas, pequenas e médias empresas, outras de maior monta, são empregadores muito importantes por todo o país e, portanto, quais é que são os eventuais riscos que acometem esta grande reforma, entre aspas. A terceira pergunta já respondeu em certa medida, a pergunta que eu trazia aqui era se já tinham sido recebidos por algum responsável do Ministério da Saúde, nomeadamente o Sr. Ministro, ou a CSS, ou até algum dos senhores secretários de Estado. Na sua intervenção inicial o setor disse que ainda não tinha sido recebidos, mas eu pergunto se pelo menos responderam ao vosso pedido urgente de audiências e se têm essas audiências marcadas, como nós aqui também neste órgão de soberania, os senhores pediram uma audiência, nós respondemos e aqui estamos a ter a mesma. E por último, qual é a situação atual no que diz respeito à disponibilidade dos profissionais de saúde nas áreas em que prestam serviços? Porque existe muito a ideia de que existe falta de profissionais de saúde em Portugal. Na nossa perspectiva, essa falta de profissionais de saúde é no SNS e não no país como um todo, uma vez que os números da OCDE nos demonstram que Portugal é, por exemplo, o 8º país da OCDE com mais número de médicos per capita. E, portanto, gostava que aproveitando a sua vinda aqui, gostava que nos desse também essa perspectiva de como é conseguir profissionais de saúde para os vossos associados. E, finalmente, uma pergunta um pouco mais aberta que gostava que respondesse é, na vossa perspectiva, o que é que levou ao estado atual de degradação total do SNS? Do SNS e também do sistema de saúde como um todo, onde os vossos associados são um pilar importantíssimo e que não se pode descurar. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vou passar a palavra ao parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero cumprimentar os seus deputados, cumprimentar o Dr. António Neves e, na sua pessoa, cumprimentar quem o acompanha. Já temos tido a oportunidade de ter algumas conversas relativamente a estas questões. De qualquer das formas, gostaria de sublinhar aquela que é a posição do PCP relativamente a esta articulação. Ou melhor, nós temos uma abordagem de que aquilo que é a supletividade entre o público e o privado deveria ser precisamente isso, contudo, tem havido alterações. Gostaria de deixar também claro que ninguém, na sua perfeita plena consciência, pode colocar de parte aquilo que é, em absoluto, uma resposta como é do privado. Naturalmente, temos esta posição de ser temporária e supletiva, aliás, como é considerada na Lei de Bases da Saúde. Trouxe o Sr. Doutor aqui algumas preocupações, nomeadamente esta questão relativamente aos impactos que estão associados a estas alterações desta reorganização dos cuidados, nomeadamente dos cuidados de saúde primários, mas também hospitalares. E nós preocupamos-nos também com o impacto que tem a nível das pequenas e médias entidades prestadoras de cuidados privado, porque essas sim nós entendemos que elas são muitas das vezes em determinadas regiões do país vitais para a dinâmica económica e social daqueles territórios. Portanto, preocupa-nos que possa haver por essa via algumas dificuldades na garantia da sua atividade económica e enquanto prestadores de cuidados. É evidente que olhamos de maneira diferente para grupos económicos que a maior parte dos exames complementares de diagnóstico e terapêutica podem vir a ser concentrados nesses mesmos grupos económicos e, por isso, também temos aqui essa preocupação. Esta reorganização, parece-me que o Governo partiu para uma decisão sem cuidar de olhar para todo o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, partiu para a decisão de vamos extinguir o nível regional. Aliás, tudo o que é nível regional, seja em mais diversas áreas, seja no caso da agricultura, seja no caso da cultura, seja no caso nesta situação da saúde, partiu para a decisão de extinguir as administrações regionais de saúde. O PCP não tem essa perspectiva. É evidente que é necessário refletir sobre aquilo que era as competências e o papel das ARS. Entendemos que pode perfeitamente deixar de ter o papel prestador, mas o papel de planificador do nível regional, quer seja de planeamento, quer seja também de acompanhamento dos cuidados que são prestados, as ARS deveriam manter essas funções e esses papéis. E
sem existência da ARS, restava-nos o quê? Os agrupamentos de centros de saúde, constituídos enquanto institutos públicos. Isso significaria que era quase inconcebível conseguir colocar 50 institutos públicos a funcionar com todas as regras que eles têm e, portanto, a solução que nos parece que o Governo encontrou foi tornar abrangente o modelo das unidades locais de saúde a todo o país. Ora, este modelo é um modelo hospitalocêntrico que provoca nos cuidados de saúde primários uma erosão muito grande de profissionais e de meios. É perfeitamente natural, com o desinvestimento que acontece e as dificuldades em termos de recursos financeiros e humanos, acaba por os administradores que estão a gerir toda uma unidade local de saúde com diversos níveis de cuidados, por muitas das vezes concentrar-se naquilo que é mais imediato, nomeadamente garantir que os cuidados hospitalares tenham os seus profissionais de saúde, as suas consultas, as suas cirurgias, enfim. Para nós entendemos que deveria haver autonomia. E acredito, espero que o Governo tenha a consciência de que é necessário ter uma estrutura intermédia com autonomia, que permita dar autonomia aos cuidados de saúde primários. Na verdade, não sei se isso acontecerá, se isso será assim. E, portanto, hoje nós preocupamos-nos com o que vai ser em termos de acesso. Percebo a situação que aqui nos trouxe relativamente, porque existe mas muitos cuidados são garantidos pelo setor convencionado. Agora, nós temos uma perspectiva, como já dissemos, e somos claros nisso, aquilo que nos preocupa é que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde se faça um investimento ao mesmo tempo que existe esta dita contratualização com o privado. Nós precisamos também de reforçar o investimento para que o Serviço Nacional de Saúde consiga ser autónomo e internalize muitos dos cuidados que são prestados. É evidente que temos esta apreciação que pode parecer estranha relativamente à importância que nós atribuímos, porque isso nunca destruiu o Serviço Nacional de Saúde. Nunca foram os consultórios que por as nossas aldeias, vilas e cidades prestam e asseguram cuidados que destruíram o Serviço Nacional de Saúde. Eles funcionaram de uma forma supletiva e muitas vezes complementar até ao trabalho dos próprios profissionais de saúde, assim como as pequenas clínicas. Agora, a nossa preocupação é que se vai enfraquecendo o Serviço Nacional de Saúde através desta transferência de cuidados para o setor privado, e nós não nos podemos esquecer que neste momento já mais de 50% do orçamento do Estado para a saúde, eu vou terminar, mais de 50% do orçamento do Estado para a saúde já vão para o privado, considerando a incapacidade que temos para prestar cuidados, portanto temos que os ir comprar. E à medida que se compra esses cuidados, vamos perdendo cada vez mais essa capacidade, porque não há o investimento em termos de equiparado para não perdermos essa autonomia. E por isso, só deixar aqui esta nota. Estava e considerada até em diversos orçamentos do Estado, uma estratégia de dotar os cuidados de saúde primários de capacidade, nomeadamente radiologia convencional e outras medidas de exames complementares mais elementares. E nesse sentido, também entendemos nós que é uma proximidade, tal qual como muitos dos serviços convencionados têm essa proximidade. Obrigada, Sr. Nesse sentido, gostaria também de perceber qual é a posição relativamente a este enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde, porque se nós não temos capacidade de resposta e de atendimento, naturalmente depois não entramos naquela que é Muito obrigada, o Sr. Deputado. acesso aos exames complementares de diagnóstico. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Deputado João Dias. Vamos passar agora a palavra à Federação para as respostas que entender. Muito obrigada. Eu vou procurar seguir a mesma ordem e se falhar, e sem prejuízo depois de ter aqui a ajuda dos meus colegas. Respondendo à senhora deputada, em primeiro lugar, sim, os nossos associados estão espalhados por todo o território nacional, também nas zonas de baixa densidade. Relativamente à questão que coloca, qual a relação relativamente e a nossa posição às OLS, eu volto a vincar algo que eu venho dizendo, que é o seguinte: eu neste momento não sei, e verdadeiramente acho que do ponto de vista intelectual não seria honesto da minha parte fazer uma apreciação acerca de uma realidade que me é desconhecida. E, portanto, ela terá certamente virtudes,
terá se calhar situações em que é necessário ser aperfeiçoada, poderá ter também os seus defeitos, mas nada como conhecer. Como eu não conheço, eu em rigor, a única coisa que temos, acho que é aqui uma ideia e que a ideia em si não nos... vai haver uma disseminação. De facto, podemos pensar, bom, fará sentido esta disseminação substituir 5 ARS por 39 ULS? Obviamente que todo o raciocínio que está subjacente ao conceito também é distinto e, portanto, nem me parece que sejam realidades completamente comparáveis. Gestão rigorosa, julgo que falou, fez uma referência. Eu gostava de dar aqui 2 notas. O setor convencionado responde, ou seja, o setor convencionado não prescreve. O setor convencionado executa os meios complementares de diagnóstico e a terapêutica. Portanto, quem prescreve é sempre e só o SNS e, portanto, não há aqui uma possibilidade sequer de indução do setor convencionado no sentido de prescrever, porque ele não prescreve, ele executa, ele dá cumprimento às prescrições que recebe. Relativamente, esperando ter respondido, relativamente ao Sr. Deputado João Dias Coelho, que ouvi com muita atenção as suas referências e a sua apresentação, o que eu lhe posso dizer é que o setor convencionado, e é algo que também nós temos procurado, mesmo internamente, e procuramos e queremos, que nestas reuniões que venhamos a ter, nós não queremos ser olhados apenas como alguém que presta serviços e que vende serviços. Nós achamos que temos e podemos dar mais a essa equação e podemos, falava na falta dos médicos de família, nós, por exemplo, no caso da diálise, nós temos centros de diálise espalhados pelo país, temos cerca de 12.400 doentes renais que 3 vezes por semana vão aos centros, são assistidos por médicos, são acompanhados por médicos, por enfermeiros. Por exemplo, aí está algo que também já foi transmitido ao Sr. Secretário de Estado, esta disponibilidade de se encontrar soluções, de se criar novas soluções que sejam e que tenham estas virtudes. Por exemplo, na nossa ótica, isso permitiria libertar o Serviço Nacional de Saúde de 12.400 médicos de família, no sentido em que aquelas pessoas que já são seguidas ali, focadas apenas e só na doença renal crónica, poderem até ser acompanhadas noutra perspectiva. Quanto aos receios que a atual reforma e os temores que a atual reforma pode nos trazer, quer dizer, geralmente o desconhecimento traz-nos sempre receio, não é? Gostávamos de perceber, gostávamos de compreender, gostávamos que esta transição fosse acompanhada e que pudéssemos também dar o nosso contributo, porque se calhar podemos ajudar à tutela a identificar alguns riscos, a identificar algumas soluções que podem ser menos positivas e nessa medida, achamos que devíamos fazer parte do processo e acho que o bom sucesso ou o sucesso da reforma ganharia com essa nossa intervenção, por estarmos no terreno, por sabermos e termos uma noção muito clara destas necessidades de saúde. Quanto aos riscos, obviamente os riscos para os prestadores, se gerarem situações de atrofia financeira, os riscos no limite, nomeadamente como o Sr. Deputado João Dias falava, nas pequenas unidades de saúde, pode ser entre a manutenção e não manutenção, não é? Na medida em que podem não aguentar e não ter a capacidade de sustentação financeira. Quanto à questão que me perguntou se tinha havido resposta por parte dos nossos pedidos de audiências, não houve resposta, por isso é que elas também não terão ocorrido. Acreditamos que vão ocorrer e que teremos essa resposta. Quanto à questão que colocava da falta de médicos, hoje em dia está a haver um grande esforço, pelo menos é o sinal que é dado por parte do SNS, no sentido de valorizar muito a carreira médica junto do SNS. Portanto, o setor privado atualmente não tem falta de médicos, mas naturalmente, estando a falar de trabalhadores, como outros quaisquer, tendo oportunidades melhores, poderão naturalmente começar a desviar e poderá gerar, mas por ora o setor tem funcionado de uma forma eficaz, tem dado resposta
de forma plena. Aliás, prova disso mesmo é a resposta que foi dada por parte da Associação dos Laboratórios à data do Covid, a capacidade de testagem e que foi necessária ter e dar. E apenas para terminar não, ainda temos algum tempo, relativamente às questões mais, a propósito das ULS que existem, da realidade que existe e que é conhecida. Peço aqui ao Dr. Nuno Marques que nos dê aqui uma ajuda, porque tem um conhecimento também mais aprofundado e, portanto, será certamente mais útil. Muito obrigado. Sra. Presidente, na sua pessoa também cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. E, de facto, as perguntas são muito pertinentes e, se calhar, ir buscar um bocadinho a experiência daquilo que é a relação que já existe com as OLS, no sentido de perceber. Sobre a questão da densidade, ou se quisermos, da ocupação do território, falando obviamente só sobre questões de análises clínicas, mas eu imagino que diálise é a mesma coisa, MFR também, nós temos mais de 3.200 postos de colheitas, cerca de 96% dos pontos de acesso dos utentes do SNS às análises clínicas é feita através do setor convencionado. E, portanto, isto obviamente obriga-nos a estar totalmente espalhados e é um bom exemplo de capilaridade e de acesso ao SNS, que naturalmente exige um equilíbrio. Ou seja, o setor privado só consegue estar em territórios de baixa densidade se tiver também localizado em setores de alta densidade populacional. E, portanto, há aqui um equilíbrio. Não podemos achar que existirão OLS no centro de Lisboa, no centro do Porto, mas que depois o setor privado fará serviço público no Alentejo com territórios de baixa densidade. Mas neste momento falo porque está espalhado com essa coesão territorial, digamos assim. Mas para entender, no sentido das OLS atuais, aquela que é apresentada sempre como o grande paradigma é a OLS de Matosinhos. A OLS de Matosinhos deveria ser estudada para perceber qual foi o impacto no setor convencionado e designadamente nas análises. Porque se for a Matosinhos, não encontra a mesma densidade de setor convencionado que existe em todo o resto do território e do outro lado, como nós dizemos, do outro lado da circunvalação. Não se nota porque é uma OLS com uma implantação territorial muito circunscrita e, consequentemente, os utentes também facilmente podem deslocar-se. Mas há muito pouco setor convencionado em Matosinhos, designadamente em análises clínicas, e se se espalhar por todo o território, o resultado será o mesmo, naturalmente. Portanto, há aqui uma preocupação quanto a esse aspecto. Como é que há o funcionamento das OLS? A OLS não recorre às convenções, ou, por regra, tenta não recorrer às convenções. Então, tenta recorrer a uma contratação direta, abertura de concursos, ou quer que seja, que, de uma forma integral ou não, às vezes tenta contratar serviços de recolha, transportes de recolha, etc., de amostras, ou até de testagem, ou de análises, de atos laboratoriais, etc., mas na prática está a eliminar o recurso a um sistema que é igual e transparente para um sistema em que um ganhará e ficará com toda aquela atividade. E, portanto, o impacto é o de recorrer na mesma ao setor privado, porque a maior parte das vezes não vai conseguir internalizar, ou não consegue internalizar a totalidade dos atos, e retira o acesso e a liberdade de escolha aos utentes ao setor convencionado e, sobretudo, reduz ou elimina a concorrência entre os setores privados. Isto não se nota muito porque é Matosinhos, não é? Mas no dia em que isso se espalhar, provocará o efeito. Ora, só mesmo para terminar, também não tomar muito tempo, a resposta suplementar ou complementar, como lhe quiserem chamar, necessita de capacidade instalada. Não podemos pensar que o setor privado estará lá com a mesma capacidade para o dia em que o Estado necessite, como aconteceu no belo dia de março, 19 de março, estejam cá às 8 da noite, amanhã tem que ter o sistema montado em todo o país, porque se adulterar o paradigma, a capacidade ociosa que tecnicamente deve existir para resposta às necessidades, ela deixará de existir ou será recondicionada, recalibrada, digamos assim, para aquilo que são as necessidades. Ou seja, a solução que nós preconizamos, mas isto obviamente é sempre algo que pode ser sempre trabalhado. A ideia é não ter 39 formas de acesso, porque corremos o risco de ter 39 formas de acesso no SNS. Se uma OLS tiver autonomia de gestão, uma decidirá recorrer às convenções, se as tiver,
outra decidirá contratar parte dos serviços, outra decidirá contratar todos os serviços e por aí fora. E, portanto, na prática, iremos acabar por ter 39 formas de acesso. Julgo que a forma mais expedita era introduzir no diploma da criação das ULS a obrigação das ULS recorrerem ao sistema convencionado. Ou seja, da mesma maneira que as ARCES permitem que os utentes, isto é, que se prescreva, também as ULS têm que ter uma obrigação de recorrer ao sistema convencionado e que isso seja visto como parte da prestação dos cuidados e não como uma despesa. Esta lógica de se olhar para o setor convencionado como uma despesa é a mesma coisa que olhar para a prestação de cuidados de saúde como uma despesa. Nós estamos a prestar os mesmos cuidados de saúde que o SNS está a prestar, exatamente nas mesmas condições, eu diria mais, aproveitando o facto de estar aqui, se calhar às vezes em melhores condições, porque estamos sujeitos a regras de licenciamento que temos que cumprir. E, consequentemente, era fundamental impor uma obrigação que fosse geral e transversal, que todos tivessem que recorrer ao sistema convencionado e depois, se quiserem, revejam o sistema de convenções. Mas que não se permita que cada ULS ou cada Conselho de Administração, em cada um dos seus momentos, olhando para aquilo, um decida fazer A, outro B, outro C, outro D e outro E. Porque isso sim é que vai causar um prejuízo, quer no acesso, nos utentes, e depois estes efeitos nos prestadores. Peço desculpa se me alonguei. Muito obrigado. Senhores deputados, se me permitem, só mesmo para finalizar, se me é permitido, o setor convencionado tem um peso no orçamento do Ministério da Saúde na ordem, se a memória não me falha, 960 milhões. O orçamento do Ministério da Saúde atingirá os 14 mil milhões daquilo que me é conhecido. E por isso, apesar de tudo, eu acho que o setor convencionado não é propriamente o peso maior, nem aquilo que absorve maior das energias financeiras do Estado. Ainda a propósito, na semana passada, o relatório da Direção-Geral do Orçamento de Estado e da Execução referia que tinha havido uma redução de 13%, quase 14% em despesa da MCDTs. Até ao momento, não é? Neste ano de 2023, até finais de setembro. Portanto, quanto a esta matéria, parece-nos, e em jeito mesmo de conclusão, o setor convencionado efetivamente tem dado uma resposta muito eficaz e que gera poupanças. Duas notas. As tabelas dos convencionados de Medicina Física e Reabilitação não são alteradas desde 2009. As tabelas da diálise não são alteradas desde 2008. As tabelas de imagiologia não são alteradas desde 2007. São 18 anos, 17 anos, 15 anos. Ultíssima nota. O Governo reconhece, nomeadamente no que toca às ecografias obstetras, que o custo devido e adequado é 90 euros. Aos convencionados está a pagar 14 euros. E estamos a falar 14 euros pela ecografia, não é? Portanto, estamos a falar de algo de extrema importância, com um impacto na vida das pessoas e na vida e nos nascimentos, e esta distinção, portanto, é a distinção, o Governo entende que ao Serviço Nacional de Saúde deve pagar 90 e tal euros, e o setor convencionado deve pagar 14. Não faz sentido, há aqui um desequilíbrio muito grande relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, agradecer a presença da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, em nome do Grupo de Trabalho e da Comissão de Saúde. Cumprimentar o Dr. António Barros Neves, a Dra. Sofia Correia de Barros, Dr. Nuno Castro Marques, Dr. Pedro Branco. Mais uma vez, continuação de um bom trabalho e esperemos, estamos de portas abertas para o que assim entenderem. Muito obrigada. Não sei se nós tínhamos...